presença me atraiu, tentei me esconder, por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que sai dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que o dia com a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e a voz que sai dela um dia me atraiu, e o meu coração. E o dia com a glória, o dia com a glória vale mais que mil. Eu poderia estar, mas tua glória me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não ver, mas tua glória, a tua glória. É que a sarça, diga, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz no meu coração queimou até que descobriu que o dia com a glória vale mais. É que a sarça pegou fogo e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou que o dia com a glória vale mais que mil. Vale mais tua presença. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me vejo. Atraídos fomos, atraídos. Não me vejo. Atraídos pela. Não me vejo. Diga que a sarça. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração. E o dia com a glória. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, no meu coração. Que o dia com a glória, o dia com a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que o dia contra a glória. Diga, é que a sarça e a voz. Que o dia
conta agora. Um dia conta agora. Um dia conta agora. Vale mais que mil. Vale mais que mil. Atraído. Liberem disso. Atraídos pela. Não me vejo sem a. Atraídos pela presença. Não me vejo sem a. É cachaça, pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração é cachaça, pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela pouco agora vale mais que mil. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha de graça. Diga, pois o amor, vamos lá. Pois o amor não se compra. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim. Jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, pois o amor não se compra, nem se merece. O amor de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre de mim. O meu amado
entre milhares de milhares. Digo, meu amado é. O mais belo entre milhares de milhares. Isso, vamos ser um pouco mais intencional, vamos lá. Isso, vamos lá. Vamos construir um lugar de adoração. Isso, vamos lá, diga. Isso, vamos lá, um pouco mais. Isso, vamos. O meu amado é o mais. O meu amado é milhares de milhares. Mais belo, mais belo, mais lindo, mais desejado. Isso, nós declaramos que o Senhor é o mais belo. Nós declaramos a tua santidade, a tua beleza. Nós declaramos que só tu és santo, santo. Santo, Santo, declare palavras nesse momento, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hoje é uma quinta profética, meu irmão. Se eu fosse você, eu fechava os olhos, começava a adorar. Vamos lá. Não é um lugar desconhecido, você já conhece esse lugar. Era Bacalabaraxúria. Você já conhece esse lugar. Você já conhece isso. Aleluia. 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 O meu amado é o mais. Milhares de milhares, o meu de milhares. Nós construímos um lugar de adoração. Seja exaltado, seja exaltado. Seja exaltado, seja exaltado. O Senhor é o motivo, o Senhor é o motivo de estarmos aqui.
com nenhum outro, violentamente persegues e me abraça, envolve em quem tu és, o teu amor de um pai com as garras de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraça. Teu amor é como de um pai de um irmão, com as garras de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraça. Teu amor é como de um pai de um irmão, com as garras de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraça, envolve em quem tu és, então vem como prometeste. Então vem. Isso, uma vez mais. Então vem. Derrama o teu Espírito. Isso, uma vez mais. Então vem. Em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que sai dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que o dia com a glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e a voz que sai dela um dia me atraiu, e o meu coração. E o dia com a glória, o dia com a glória. As notícias e as manchetes dos jornais estão mostrando quão próximo está o dia que ele está voltando. Não sei qual é o dia ou a hora, mas eu sei que ele vai voltar. Filhos estão contra pais, pais estão contra filhos, pessoas se matando, o amor se esfriando, e isso é um sinal que Jesus está voltando. E a guerra só aumenta por causa de poder, pessoas na igreja que estão a se perder. Mas agora eu vou contar como naquele grande dia vai acontecer. O céu vai se abrir, o noivo vai descer pra buscar a sua noiva adornada. Jesus
montes ele vem. A data não está marcada no calendário, mas eu estou preparado porque ele vem. Prepara-te, Israel, porque ele vem. Ele vai rasgar o céu, eu sei que ele vem. Mas enquanto ele não volta, eu vou adorando, pois eu sei que o meu Jesus está voltando. E a guerra só aumenta por causa de poder. Pessoas na igreja que estão a se perder. Mas agora eu vou contar como naquele grande dia vai acontecer. O céu vai se abrir, o noivo vai descer pra buscar a sua noiva adornada. Jesus está chegando aí, todo olho há de ver. Ele vai buscar a igreja preparada. Ele vem acima das nuvens, ele vem saltando sobre os montes, ele vem. A data não está marcada no calendário, mas eu estou preparado porque ele vem. Prepara-te, Israel, porque ele vem. Ele vai rasgar o céu, eu sei que ele vem. Mas enquanto ele não volta, eu vou adorando, pois eu sei que o meu Jesus está voltando. Ele vem acima das nuvens, ele vem saltando sobre os montes, ele vem. A data não está marcada no calendário, mas eu estou preparado porque ele vem. Prepara-te, Israel, porque ele vem. Ele vai rasgar o céu, eu sei que ele vem. Mas enquanto ele não volta, eu vou adorando, pois eu sei que o meu Jesus está voltando. Jesus está voltando. Voltarei, ele vem me buscar, e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar, e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar, e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar, e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada, no piscar de olhos acontecerá.
Messias aguardado, já voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Oh, eu não sou daqui. Eu confio em ti, mesmo sem ele. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Já a vitória à mão, consegues enxergar. Ei! Sim. Ele vem, oh, confia, ele vem, e faz um milagre. Sim, ele faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá. Ei! Sério, ele confia, ele vem, e faz um milagre. Declare isso nesta noite. Oh Deus, eu vim chegando só pra te dizer que a minha esperança está somente em ti, oh Deus. Eu não tenho nada além, e nada além. Oh Deus, mas nada além da promessa, das suas promessas. Eu não tenho nada, nada. Eu não tenho nada. Oh. Glória a Deus. Jesus pode escrever a sua história de novo. Olha o que ele fez comigo. Oh. A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim. Mas olha o que ele fez comigo. Oh. No olhar eu carregava um pouco de morte. A minha festa estava tão... E quando eu pensei que o rio ia secar,
Olha o que ele fez comigo. E vai fazer assim com a sua família hoje. E ele é meu melhor amigo. Ora, Deus vai encerrar. Viver com meu Jesus é lindo, lindo, lindo. Joga a mão pro céu, mãozinha. Grita aí, vai. Sente sua força. Ele escuta o grito do seu coração. Eu não tinha nada. E agora eu tenho vida. E uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. Escrita pelo dedo de Deus. Uma história nova, linda, linda, linda. Faz barulho, São Paulo! Isso é bom demais, Deus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Oh, e se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Oh, Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. enche o peito de ar e diz, irmão, sem o seu, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer. Joga essa mãozinha pro céu, declara com força, 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 força. Me amou, e seu amor é tão grande e incondicional. Deus me amou e Ele está sempre, todo dia, dia. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo. Cadê vocês? Realmente é uma alegria estar envolvido no ministério, né, onde seus pais estão envolvidos, vendo que Deus tem um coração disso, de continuar um legado. Não necessariamente todo filho de pastor tem que estar pregando no púlpito, mas todos nós temos um chamado de estar vivendo a vontade de Deus, né, de estar buscando a vontade de Deus, vivendo isso, que seja, né, na área de trabalho. Tudo que Deus tem chamado a gente tem que ser fiel. E essa manhã eu quero que a gente olhe um personagem da Bíblia, um ícone, né, que infelizmente não foi tão fiel. E é interessante que eu estava pensando como, né, muitos crentes gostam de dar o nome de filho de algum personagem da Bíblia, não é mesmo? Né, tem família, igual a minha família, a Priscila, Daniel, David, né, tudo nome da Bíblia. E assim vai. Só que esse personagem, interessantemente, eu nunca conheci alguém que deu esse nome para o seu filho desse personagem. Apesar dele ser um ícone, né, alguém muito conhecido, todo mundo conhece esse personagem da Bíblia, mas
normalmente as pessoas não dão esse nome para os filhos. Estão pensando aí qual é? O Sansão. O Sansão é muito raro. Eu já vi crente dar o nome de cachorro de Sansão, né? Isso é um clássico, tem um Sansão e a Dalila lá. Mas, nome do seu filho, normalmente as pessoas não querem colocar esse personagem. E eu estava pensando que interessante, porque ele fez grandes coisas para o reino, né, na época dele, né, para o povo de Israel. Porque eu não sei se você sabia, mas no Novo Testamento, na Palavra de Deus, diz que as histórias antigas, as histórias do Antigo Testamento, estão aqui para nos edificar. Estão aqui para a gente aprender e ter esperança e ânimo. Você sabia disso? Então, por isso que é importante a gente ler as histórias antigas também do Antigo Testamento, antes de Jesus, né? Sansão era muito antes de Jesus, até antes do rei Davi. E, interessantemente, como eu falei, ele era alguém muito poderoso, que realmente ajudou muito a livrar o povo de Israel, que estava sendo muito oprimido pelos filisteus, né? Então, ele ajudou muito o povo de Israel nisso. Mas as pessoas não olham para ele com os olhos de admiração, normalmente, não é mesmo? Apesar dele ter, uma vez carregado, um portão de 3 a 4 mil quilos. Você sabia disso? Tem uma parte da Bíblia que conta essa história, onde o Sansão estava tentando fugir de uma cidade e estava tudo fechado. Então, ele simplesmente levantou o portão, a estimação é de 3 a 4 mil quilos, colocou nas costas dele e foi subindo na serra, assim, tipo na serra, na colina, né? Foi subindo para deixar o portão lá em cima, no alto, só para snowbar as pessoas que estavam tentando capturar ele. Mas você já pensou isso? Ele era muito forte. E não, interessantemente, ele teve momentos de força, né? Porque às vezes a gente pensa que ele era um cara bombadão, né? Ele carregou um portão de 3 a 4 mil quilos, né? As pessoas da academia têm noção disso. Mas a Bíblia não diz que a aparência dele era de bombado, que ele era sempre forte. Toda vez que menciona a força dele, alguma coisa incrível que ele fez, a Bíblia faz questão de mencionar que o Espírito de Deus veio sobre ele e ele fez aquilo. É algo milagroso, né? Como eu falei, as pessoas da academia, elas sabem que 3 a 4 mil quilos carregando nas costas não é uma coisa que você pode malhar para chegar lá. É uma coisa milagrosa. Então, a gente vê que Deus usou muito a vida dele. Ele carregou esse portão de 3, 4 mil quilos. Ele mata 1000 homens com uma queixada de jumento. Né? Os filisteus estavam oprimindo o povo dele. E com uma queixada de jumento, ele mata 1000 homens. E apesar que os filisteus eles estavam com lança, espada, essas coisas, mas eles não conseguiram vencer ele. E aí também com suas próprias mãos, as suas 2 mãos, ele rasgou um leão. Gente, é muito, muito forte. Por que crente não gosta de dar um nome para o filho de Sansão? Um dos maiores motivos, eu acho que é o final da vida dele, é bem trágico. E também ele não era uma pessoa de caráter. Ele não tinha integridade. E isso não é admirável. A gente sabe que isso não é alguém admirável. E eu quero olhar a história dele. Se você tiver com sua Bíblia, por favor, abre essa Bíblia para Juízes 11. Perdão, 13. Juízes 13. E a gente vai ler um pouquinho mais sobre o Sansão, sobre quem ele era. Mas, como eu falei, infelizmente, eu já vou dar o spoiler. Ele não é alguém de caráter. Ele era alguém com um caráter com furos, né? A definição de caráter é alguém que... perdão, vou colocar aqui até no telão. É a formação moral, o conjunto de qualidades, bons ou más, que distinguem uma pessoa. Então, alguém pode ter um bom caráter ou um mau caráter, não é mesmo? E o problema do caráter do Sansão é que ele não tinha integridade. E a definição de integridade significa a qualidade ou estado de alguém que é íntegro, que possui conduta reta, justa, honesta. Integridade é sinônimo de honestidade. Vamos olhar agora a vida dele. Eu quero realmente, essa manhã, que a gente pense e medite em 4 aspectos, 4 atitudes de Sansão que roubou o caráter dele, que machucou o caráter dele, que fez o caráter dele ser um caráter não admirável e mostrou a falta de integridade dele.
Né? Como eu falei, a gente vai olhar essa história para a gente não ficar, nossa, o Sansão era muito ruim, mesmo que ele era tão forte, mas só para julgar ele, né? Mas é para a gente olhar essas 4 características e analisar o nosso próprio coração e pensar como que eu posso ficar longe de ter um caráter assim? Como que eu posso ser o oposto, o contrário disso, ter um caráter íntegro? Amém? Alguém já definiu também caráter? É quem você é quando ninguém está vendo. Eu acho que essa é uma boa definição também, né? Quando, às vezes é fácil você ser agradável, ser legal com as pessoas. Na rua, quando você está dando bom dia. Mas em casa, quando estresse, você grita com as crianças, né? Isso mostra a falha de caráter, né? Eu acho muito engraçado. Eu lembro que quando meu irmão Daniel era bem pequeno, ele um dia entrou na sala de casa. Minha mãe estava fazendo alguma coisa na sala e ela olhou para ele e viu um círculo preto, assim, perfeitamente um círculo perfeito, assim, ao redor do olho dele. E ela falou: Daniel, mas o que você estava fazendo? Aí ele: o quê? Eu? E ela: sim, o que você estava aprontando? Ele: como é que você sabe que eu estava fazendo alguma coisa? Aí ela falou: eu sou sua mãe, te conheço. Nem falou para ele que estava estampado na cara dele, né? Aí ele falou assim: ai, deixa eu te mostrar, vem aqui. Aí chamou ela, agachou debaixo do carro, lá no exaustor do carro. Ele colocava o olho dele assim no exaustor, por isso que estava preto, e estava cheio de repolho dentro do exaustor. Ele tinha pego o repolho da geladeira e colocou, encheu o exaustor de repolho. Ele falou para ela que ele queria ver quando alguém ligasse o carro, que o repolho ia sair voando assim. Ainda bem que estava estampado, né, o que ele tinha feito. Mas, às vezes, a gente é assim com as coisas. A gente faz algumas coisas, a gente acha, escondida é uma coisa, eu tenho meus pecadinhos de estimação, mas Deus sabendo tudo, né? Ele nos conhece. O nosso caráter é quem a gente é quando todo mundo está vendo. Outra coisa interessante, definição de caráter, é, na verdade, letras e números são caráteres, sabia? Caracteres. E o Y, um B, um A, é um A quando é de dia e quando é de noite, não é mesmo? Ele não muda, ele é constante. Um 2, um 3, quando você está num dia triste, continua sendo 2, quando você está feliz, continua sendo 2, né? É constante. Então, isso realmente, eu acho que é muito importante a gente lembrar que o caráter é quem a gente é quando ninguém está vendo, é quem a gente é, a nossa essência. Por isso que é importante a gente proteger o nosso caráter e ter um caráter íntegro. Né? Vamos estar olhando mais a fundo nisso. Em Juízes 13. Diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho, nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura. Porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho sobre cuja cabeça não passará a navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então, olha que legal. Tem uma família, um casal, que não estavam conseguindo ter filhos. Um anjo aparece para a mulher e fala: olha, você vai ficar grávida com um filho, que ele vai ser um libertador, ele vai ajudar a libertar o povo de Israel. E eu quero que você já vai se preparando, porque esse menino ele vai ser nazireu, que era um tipo de voto que existia naquela época, quando a pessoa queria se consagrar ao Senhor de modo específico, especial. E nesse voto tinha pelo menos 3 coisas que eles tinham que seguir. Eles não podiam comer nada impuro, né, que envolve comer coisas que estava colocando animal morto, né, cadáver, essas coisas assim, não podia comer, isso fazia a comida ficar impura, entre outras coisas. E também que ele não poderia tomar bebida forte e cortar o cabelo, né? Então, ele já vai falando para a mãe dele, ó, desde pequeno ele vai ter esse voto com o Senhor, porque o Espírito do Senhor vai vir sobre ele, então ele tem que estar separado. Aí, olha que interessante. Ela conta para o marido dela, e eu não vou ler toda essa história, né, para a gente poder entrar mais a fundo nas outras partes, mas é muito legal. Ela vai contar para ele, e o pai dele fica bem empolgado, e aí vai perguntar para o anjo até como é que a gente cria ele, nos dá mais ensinamentos, nos instrui. E
Meu pai até tem uma pregação muito legal sobre isso, sobre essa parte toda de criação de filhos, chamado A Criação de Sansão. É muito legal. Pode depois olhar lá nas nossas redes sociais também para não perder essa palavra. Mas eu vou pular aqui para o versículo 24, onde diz assim: depois a mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele. Em Manadá, entre Zoar e Estual. Olha que interessante. Assim que esse menino é concebido, ele nasce, diz que o Espírito do Senhor começa a agir na vida dele. Que especial, que privilégio. Nossa, o Sansão, ele realmente foi muito privilegiado, que na concepção dele já tinha plano para a vida dele, e assim que ele vem ao mundo, o Espírito do Senhor já está lá, agindo na vida dele. Que lindo. Aí vamos lá para continuar a história, né? Em versículo 14, diz assim, que Sansão foi a Tímna, onde viu uma das filhas dos filisteus. Então, Sansão já cresceu, já virou adulto, né? Foi para os filhos dos filisteus, voltou para casa e disse a seu pai e sua mãe: vi uma mulher em Tímna das filhas dos filisteus e agora gostaria que buscassem para ser a minha esposa. Porém, o seu pai e sua mãe lhe disseram: será que não há mulher entre as filhas de seus parentes, entre todo o nosso povo, para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Então, o que está acontecendo aqui? O Sansão está passeando e ele vai para os filisteus, que são os inimigos, então são as pessoas que estão oprimindo o povo de Israel. E ele vê uma moça de lá e ele decide: eu quero casar com ela. E, muito interessantemente, até aqui, né, Deus já tinha deixado tão claro que era para o povo de Israel não casar com pessoas que não eram do povo israelita. Não porque Deus queria um povo de sangue puro, nada assim. É porque Deus queria pessoas que estavam seguindo a palavra dele. E, não sei se você sabia disso, mas também, no decorrer do Antigo Testamento, é muito claro que toda pessoa que não era nascido israelita, todos os outros povos eram muito convidados para participar. Quando o Moisés, por exemplo, saiu do Egito com o povo, a Bíblia diz que foi muitos egípcios com eles, que viraram israelitas. Então, não era que ela parece diferente, a gente não quer que você case com ela. Não, os pais deles estavam falando: ela não é temente a Deus, ela não escolheu servir o nosso Deus. E isso já era uma lei entre todo mundo, não era só para o nazireu, incluía o nazireu, mas todo mundo tinha que ir, né? Tinha esse chamado de Deus para só casar com pessoas que também buscavam a Deus, né? Que tinham o Senhor como seu Deus. Mas, então, eles falam para Sansão: não tem alguém aqui, nosso povo, que você não quer casar? Por que tem que ser alguém que não é temente a Deus? E olha o que Sansão diz. Mas Sansão disse ao seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Nha. Se isso não é atitude mimada, não sei o que é, né? É óbvio, eu acho que, assim, só olhando a Bíblia não dá todos os detalhes, mas eu imagino que o Sansão cresceu nesse bercinho de o bebê de milagre. Todo mundo falava: esse é um libertador, esse cara é especial, esse menininho tão especial, ungido, não sei o quê, nananã, sabe? Todo mundo queria ser amigo dele, ele tinha muitos likes, muitos seguidores, já. E ele era alguém, assim, já destacado, acostumado ter tudo que ele queria, né? Imagina quando ele era pequeno, indo para casa do amiguinho dele, ele ia pegar um brinquedo e o amigo dele: não, esse é meu. Aí a mamãe do amigo dele falava assim: Joãozinho, dá para o Sansão. Ele é o escolhido, ele é um especial. E eu acho que ele cresceu com esse ar de: o que eu quero, eu mereço, eu devo ter. Né? Porque é isso que ele fala para o pai dele. Ele ignora o conselho do pai dele e fala: eu quero ela, eu sou a dela que me agrada, e pronto, vai lá buscar ela para mim. E aí a Bíblia conta que eles foram, os pais deles, em vez de ser firmes, eles decidiram: não, vamos lá e vamos fazer o que o menino quer. E foram lá e falaram com essa moça. Eu vou ler aqui em versículo 5. Sansão foi com seu pai e sua mãe a Tímna. Quando chegaram às vinhas de Tímna, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossuou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito. Normal, né? Todos nós sabemos como rasgar um cabrito. Sem nada ter nas mãos.
Sansão, no entanto, não contou nem ao seu pai, nem à sua mãe o que havia feito. Então ele foi e falou com aquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou para casa com ela. Então, olha, isso aconteceu. Ele foi lá, na ida, os pais deles não viram isso, talvez ele estava dormindo, talvez era durante a noite, não dá detalhe, mas em algum momento ele estava sozinho, um leão vem rugindo até ele, e ele rasga o leão, mata o leão, e aí deixa o leão morto lá, não conta para os pais o que aconteceu. Isso mostra já que ele nem tinha tanta intimidade, assim, né? Porque imagina, você matou um leão, você ia querer contar para seus amigos, para os seus pais, mas ele nem conta para ninguém. E ele chega nessa cidade e casa com a mulher. Ele pega a mulher, né? Fala que volta para casa com ela. Então, esse é o primeiro, a gente vê a primeira falha de caráter no Sansão, que ele é guiado pelas suas vontades. Né? Ele é guiado pelas suas vontades. Eu estou com vontade de casar com aquela moça, quebro os princípios, quebro o que Deus já tinha deixado claro, mas é minha vontade, Deus vai entender. E olha que interessante, ele está na ida para buscar essa mulher, quebrar um princípio de Deus, e o Espírito do Senhor vem sobre ele e ele mata o leão. É muito interessante isso, não é? A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas vamos prestar atenção nesse detalhe, é muito interessante. E aí, ele vai lá, casa com ela, mas você vê que ele está colocando a sua vontade em cima. Talvez ele até pensou, Deus veio sobre mim, o Espírito Santo veio sobre mim, eu consegui matar o leão, e eu indo casar com essa moça, é porque é de Deus mesmo. Apesar que Deus já tinha deixado muito claro que não era. E isso não é igual a gente hoje em dia. Às vezes Deus deixa umas coisas tão claras na Bíblia e a gente pensa, mas Deus sabe a minha vontade, assim, e Ele não vai querer que eu sofra, né? Porque minha vontade é de trair meu marido. Então, Deus vai entender, porque essa situação... Deus deixa as coisas claras na Bíblia para a gente por um motivo. Ou às vezes, eu estou com vontade de eu fiz um compromisso, eu falei para minha prima que eu ia para o aniversário dela, mas agora estou cansada, eu vou falar para ela que eu tive que ficar mais tarde no emprego e não vou conseguir ir. Só uma mentirinha aqui, porque eu não estou com vontade de ir hoje. Em vez de ser honesto, isso não é caráter. Esse hábito, essa atitude de colocar nossas vontades antes da vontade de Deus, da palavra de Deus, é uma falha de caráter, é uma falha de integridade. Como que a gente pode dizer, Deus, a gente entrega minha vida, a sua presença vale mais, cantar louvores de eu me rendo a Ti, mas quando a nossa vontade fala mais alta do que Deus já falou, a gente coloca a nossa vontade antes. A gente coloca a nossa vontade primeiro. Isso é uma falha de caráter. Uma falha de caráter. Vamos continuar. Então, versículo 7. E afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto. Então, ele está voltando. E ele afasta do caminho para ver o leão que ele tinha matado. Eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Então, aqui a gente já vê que ele quebra outro voto que ele tinha. O voto de Nazireu, ele não poderia tocar em cadáver. Mas ele vai lá, ele fica interessado. Como é que está aquele leão que eu matei? Ele vai ver o leão e agora já encheu abelhas e eles fizeram um enxame, né, de abelhas e tem favo com mel. E ele vai lá e a Bíblia diz que ele toca com as mãos, tira o favo e vai comendo o mel. Quando chega onde estava o seu pai e sua mãe, deu-lhes um pouco de mel. E eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. Aqui o Sansão faz outra coisa onde ele coloca a vontade dele acima do que a palavra já dizia. A palavra, ele já tinha feito assim, voto de Nazireu, que ele não ia tocar coisa impura, que ele não ia tocar cadáver, e ele vai lá e quebra isso de novo. Ele vai lá, quando ninguém está vendo, ele toma o mel, e ele leva para os pais dele e dá para os pais também. E não somente isso, mas eu vejo outra coisa aqui na vida dele. Eu vejo que ele está aceitando essas pequenas exceções. Né? Igual eu estava falando, às vezes a gente coloca nossas vontades na frente e às vezes a gente faz umas pequenas exceções. Umas pequenas exceções porque a gente acha que o fim é bom. O mel é bom, o mel não é proibido.
né? O mel não é proibido. Então, ele está se justificando. Eu vou comer o mel e até vou dar para meus pais, vou compartilhar esse mel. Mas ele estava se comprometendo. Ele estava abrindo mão do seu caráter nessa atitude, né? E isso é tão sério. Eu lembro que eu fui muito impactada pelo o testemunho de um homem chamado David Wood. Eu já vou entrar um pouco na história dele, mas antes disso que eu lembrei que eu queria mencionar que Salmos 15, 1 a 5 diz assim: aquele que jura cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Então, às vezes, a gente faz promessas, como eu falei, a Deus, Deus, quero te servir, a sua presença vale mais, eu abro mão de tudo para te servir. Mas aí, quando a coisa, né, não está muito fácil, eu vou dar só um jeitinho aqui, a gente abre mão daquilo. A gente pensa, Deus vai perdoar no final porque é por um bom motivo. Né? A gente pensa, eu vou quem é estudante, né? Eu vou colar na prova porque eu tive que ficar até tarde no Life ontem, então não deu tempo de estudar. Então Deus entende que dá uma coladinha, não tem nada. Isso é tão claramente uma falta de caráter. E eu, como eu falei, fui muito impactada por um testemunho de um homem chamado David Wood, que ele entregou sua vida para Jesus numa situação muito bizarra. Mas eu só ouvi falar dele quando eu tinha assistido um testemunho de um homem chamado Namir. O Namir era um homem muçulmano que, desde pequeno, ele morou nos Estados Unidos, mas a mãe dele ensinava ele todos como ser bem devoto no islamismo. E aí, quando ele foi crescendo, a mãe dele sempre ensinava, olha, eu vou te ensinar um pouco da Bíblia para você poder debater os crentes, para você quebrar as pernas deles, porque muitos crentes nunca nem leram a Bíblia. Então, você começa a falar uns versículos e ela começava a dar muitas coisas para ele, muitos versículos que ele podia usar para tentar confundir os crentes. E, desde bem pequeno, ele gostava de fazer isso, de chegar para os crentes e falar, esse livro não é confiável, porque isso, e falava para tentar quebrar a fé dos crentes. E aí, quando ele estava na faculdade, ele estava viajando com a equipe da faculdade e colocaram ele num quarto com um cara que ele não conhecia e o cara estava lendo a Bíblia à noite. E ele chegou lá e pensou, vou fazer o que eu sempre faço, né? Começar a propor umas perguntas difíceis e quebrar a fé desse cara. Então, ele falou assim, esse cara que estava sentado lá era o Davi, né? E aí ele falou, David, você sabia que esse livro que você está lendo não é confiável? Aí o Davi olhou para ele e falou assim, é mesmo, Namir? Me conta mais. Fechou a Bíblia para escutar. Aí ele foi falando, que o que você está segurando na sua mão é uma tradução de uma tradução de uma tradução. Então, até chegar na sua mão, já foi mudada, não é confiável, a mensagem não foi preservada, original. Aí o Davi começou a falar assim, Namir, você está errado. Quando você estava falando com sua mãe agorinha no telefone, você não estava falando em outra língua? Ele falou assim, o que você estava falando para sua mãe? Aí ele falou, eu falei isso e isso. A sua mensagem não está sendo preservada na tradução para mim? Ele falou, sim. Ele falou assim, e a Bíblia, ele deu os números exatos de quantos textos, quantas cópias que a gente tem da palavra de Deus, e foi dando dados de como a Bíblia é tão confiável e como a gente tem certeza que a palavra que a gente tem aqui em mãos é confiável, sim. Quando ele terminou de falar tudo isso, o Namir falou assim, não é verdade isso, não é verdade. E o Davi falou assim, é verdade sim, então vamos lá, vamos ficar estudando juntos. Aí os dois começaram a estudar juntos e por alguns anos os dois ficavam debatendo e estudando juntos, viraram super amigos, até que o Namir entregou sua vida para Jesus e virou um grande evangelista e pregador no mundo. E ele escreveu um livro sobre buscando Alá, encontrando Jesus, é um livro muito legal. E ganhou muita gente para Jesus, mas muita gente para Jesus. E aí eu estava até conversando com meu irmão sobre esse Namir, né? Nossa, você já viu o testemunho do Namir? Muito legal e tal. Aí ele falou assim, esse testemunho do Namir é legal, mas o Davi é mais legal ainda. Eu falei, do Davi? Eu pensei que ele era filho de crente, né? O nome dele é Davi. Então, eu pensei que ele era algum filho de crente que aprendeu, né, a estudar a Bíblia e tudo. Meu irmão, que é David também, né? Ele falou assim, não é não. Vai lá olhar a história dele. Aí ele mandou o testemunho dele. Gente, eu fiquei chocada. Esse Davi, o David Wood,
ele nasceu numa situação bem deturpada, bem difícil, e virou um psicopata. Né? Ele já tinha tendências e virou psicopata com tudo que estava acontecendo na vida dele. E ele, bem jovenzinho, ele tentou matar o pai dele com uma maçaneta. Até esmagou o rosto do pai dele. E aí a polícia veio e tal, e ele foi para a prisão. E lá na prisão, ele entregou a vida dele para Jesus. Lá na prisão tinha um homem lá que era bem dedicado ao Senhor Jesus e que era tão legal com ele, sempre falava de Jesus para ele. E esse Davi era bem ateu, bem ateu. Então ele ficava fazendo, zoando o crente e tal, tentando fazer o crente ficar com raiva. E o crente sempre respondia com tanto amor e tanto carinho para ele. E aí ele ficava fazendo perguntas difíceis e o crente respondia o que ele sabia, o que ele não sabia, falava, eu vou pesquisar e eu volto para te falar. E ficava vindo trazendo respostas. Ele estava irritando, no bom sentido, tanto o Davi, que o Davi pensou, eu vou ler muito a Bíblia para eu poder mostrar para esse cara que não é... Ele está errado no que ele tá falando, na crença dele. Então, ele começou a ler muito a Bíblia e, nisso, ele entregou a vida dele para Jesus. E aí, ele foi solto, porque ele fez vários testes psicológicos tudo, e mostrou que ele estava pronto para voltar para a sociedade. E aí, foi para a faculdade, onde ele conheceu o Namir, e ganhou ele para Jesus. E além do Namir, ele já ganhou muitas outras pessoas para Jesus também, mas muito. Ele tem um ministério de apologia. Então, eu fiquei, gente, que massa, que incrível. Essa decisão do Davi de seguir a Jesus impactou o Namir, que impactou muita gente. Aí eu pensei, e esse cara que falou de Jesus para ele na prisão? Como é o testemunho dele? E esse cara, eu não sei o nome dele, eu só sei que o David Wood, ele conta que esse cara era um homem, fazia muita coisa errada, que quebrava a lei, e aí entregou a vida para Jesus. E depois de entregar a vida para Jesus, ele decidiu, eu preciso acertar o que eu fiz. Eu não posso ficar vivendo uma vida dupla. Agora eu estou servindo Jesus, mas eu fiz coisas ilegais na minha vida passada. Então, ele foi para a justiça, ele foi para a polícia e se entregou. De espontânea vontade, ninguém pressionou ele se entregou, porque ele queria fazer o que era reto, o que era justo. Agora, você imagina se todos nós, cristãos, tínhamos um coração assim de entender, eu me entreguei minha vida para Jesus, agora eu vou viver na integridade. E essa decisão desse cara de ir se entregar por uma coisa que ele fez no passado, ele poderia ter feito desculpinha. Né? Se fosse Sansão no lugar dele, eu teria feito desculpinha agora. Estou seguindo Jesus, estou tudo na graça, tudo que eu fiz está no passado. Eu vou mudar para outro lugar, ninguém vai me achar. Não, mas ele tinha integridade de entender, eu preciso ser alguém honesto. E ele se entrega para a justiça, e nisso ele ganha, a gente sabe, pelo menos esse psicopata na prisão, que depois ganha muitas outras pessoas, e ganha um muçulmano, que também ganha muitas outras pessoas. Já pensou por que alguém decidiu ser um seguidor de Jesus com integridade? Você imagina como seria se as pessoas pensassem assim, essa pessoa é crente, então ela é confiável. Se você chegasse no seu trabalho e as pessoas descobrissem, você é seguidor de Jesus? Então eu sei que você não vai fofocar de mim, eu preciso conversar com você. Imagina se os seus filhos olhassem, papai e mamãe, eles são tementes a Deus. Eu posso correr para os braços deles, eles não vão me oprimir, eles vão me encorajar, eles vão me mostrar o caminho. Papai e mamãe são tementes a Deus, eles falaram que vão me levar para o parque amanhã para jogar bola. Eu sei que eles vão me levar, porque eles são pessoas de palavra, porque eles são tementes a Deus. Imagina o quanto de impacto a gente faria simplesmente sendo obediente a Cristo, simplesmente se submeter ao nosso caráter. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente tem que se entregar por inteiro. Não é só no domingo eu venho aqui, eu oro, Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia, gente, igual ele teve de Sansão. Você vê o Sansão fazendo coisa errada e o Espírito de Deus ainda vindo sobre ele. Mas falta de caráter causa bagunça. Falta de caráter machuca. Não mistura, porque eventualmente a gente vai ver o que vai acontecer com Sansão aqui. Depois, o Sansão vai e
não dá certo com essa mulher, a gente não vai entrar em todos os detalhes, mas não dá um rolê lá, não acontece. Ela casa com outra pessoa. E aí, a Bíblia diz que em Juízes 16:4, diz assim, Juízes 16:4, diz: depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Também icônica, né? Então, os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: convença ele a revelar o seu segredo. Então, ele se apaixona pela Dalila, e os filisteus vão lá e falam: Dalila, convence ele para contar o segredo dele. Como é que a gente pode subjugar ele? Porque ele fica causando problemas para os filisteus. E a Dalila concorda, né? E ela vai falando para Sansão: Sansão, meu amor, me conta como é que você é tão forte, né? E aí a Bíblia diz que ele inventa umas histórias, né? No versículo 7, ele fala assim: se você amarrar meu cabelo com 7 cordas, não sei o quê. E ele vai dando várias assim, pistas que não são a resposta real, né? Vai falando: faz isso comigo, faz aquilo comigo. E aí, todas as vezes, ela faz o que ele diz. E aí, quando ele está dormindo, ela faz o que ele diz. E aí, ela acorda ele: Sansão, os filisteus estão vindo aqui te pegar. E aí, todas as vezes, ele sai e mata todos os filisteus. Igual todos os outros, normal, assim, nada acontece. Ele tá com a força dele, ele não perde a força dele. E aí, ela fica chateada e chora: e você mentiu para mim e tal. Que assim, né? Imagina, se você fosse Sansão, pensaria: você está tentando me matar, e eu que sou o vilão. Né? Mas ele, em vez de ser firme com ela, falar assim: não, eu não vou contar, e ver que ela não é uma pessoa confiável, ele continua inventando história para ela. E todas as vezes ela continua fazendo aquilo que ela acha que vai fazer ele fraco, e não funciona. E aí, a Bíblia diz, em versículo 16, que ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Imagina, ele ficou angustiado até a morte. Então, ele contou o seu segredo, dizendo: nunca foi passado uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu consagrado a Deus, desde o ventre da minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora. Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Então, Sansão fala para ela: nunca cortaram meu cabelo, se cortar meu cabelo, eu vou ficar fraco. Mas é muito interessante, porque esse aspecto de cortar o cabelo era só um dos aspectos do nazireu, uma das partes do voto. Outra parte era não se contaminar, que ele fez, né? E a gente já viu que ele não tinha temor a Deus quando ele está desobedecendo, indo atrás da mulher que não é temente a Deus. Então, eu acho que é muito interessante, porque olha o versículo 20. A gente vai pular aqui, que ela faz isso. Ela corta o cabelo dele durante a noite, e ela fala assim: Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Olha que interessante. Eu realmente acredito, e acho que o texto até deixa claro, que o Sansão achava que ele ia só ganhar um corte de cabelo. Ele não achava que ele ia perder a força dele. Eu acho que ele sabia, com toda certeza, que ela ia fazer aquilo, que ela ia cortar o cabelo dele. Mas ele achava: o Espírito de Deus não vai sair de mim. Que todas as outras vezes não saiu. Eu peguei o mel contaminado, quebrei meu voto já várias vezes, e nada aconteceu. O Espírito de Deus fica continuando vindo sobre mim. E olha que interessante, ele fala que ele pensa isso: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Ele não sabia. Imagina, ele não sabia a diferença de quando o Espírito de Deus estava sobre ele e quando não estava. E por isso que é tão sério a gente não brincar com caráter. Quando a gente serve Jesus, a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente é igual a Sansão, a gente nasce de novo num lugar especial, um lugar privilegiado, onde o Espírito de Deus está sobre a gente. Sabe? E às vezes, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente pensa: tudo que eu fiz no passado está afogado no mais esquecimento, que privilégio. Isso é verdade, 100%. Mas a gente não entende que agora a gente tem uma nova missão, uma nova identidade.
o nosso caráter tem que seguir isso. Nosso caráter tem que seguir o Espírito de Deus que está sobre a gente. E igual Sansão, às vezes a gente pode ficar acostumado com alguns privilégios que Deus vai dando na nossa vida. E a gente acaba desprezando a graça de Deus. Sabe, Romanos 2, 3 e 4, tem um versículo muito forte que fala sobre isso. Fala assim: por isso você é indesculpável. Isso é no Novo Testamento. Quando julga os outros, não importa quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo. Por que pratica as mesmas coisas que condena? E você que condena os que praticam tal coisas, mas faz o mesmo que eles fazem. Pense que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ele está falando com os crentes. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? A bondade de Deus deveria levar a gente ao arrependimento. Não é o contrário, que a gente pensa, Deus vai entender. Não, a gente deve entender a bondade dele leva a gente ao arrependimento. É muito sério, a gente tem que levar a sério o nosso caráter. Eu lembro, quando eu era adolescente, eu tive uma fase onde eu comecei a falar umas mentiras inocentes, né? Falar umas mentiras, assim, que não importavam. E aí eu ficava, eu não posso falar mentira, mas eu falei aquilo. E aí depois eu tinha que falar outra mentira, porque eu tinha falado... E aí começava a falar mentiras. Aí eu lembro que um dia eu vim chorando com minha mãe, contei para ela, e ela orou comigo. E aí eu decidi, naquele dia, que toda vez que eu falava uma mentira, eu ia ter que voltar para a pessoa que tinha mentido e falar para aquela pessoa: olha, menti para você e tal, eu falei isso, não era bem isso. Ai, meu pai, né? Adolescente, é tão dramático, pensei que eu ia morrer, que seria horrível, mas eu fiz isso. Fui lá, falei com as pessoas e tal. E aí, continuei a vida, tudo bem. Eu venci, realmente, aquele pequeno vício que começou na minha vida de adolescência de mentir, morreu lá. Porque eu comecei a, toda vez, quebrar a cara e falar para a pessoa que tinha mentido para ela, né? Aí eu lembro que, alguns anos atrás, eu estava na faculdade, eu estava entrando na faculdade, a faculdade nem tinha começado oficialmente, estava todo mundo, né, indo morar lá. Eu fui morar nos Estados Unidos, numa faculdade em que você ficava internada. Então, eu estava muito empolgada de conhecer, né, as pessoas que eu viver e ver por mais 4 anos. E tudo era muito novo, né, me sentindo num filme. E aí eu lembro que... uma noite eu estava conversando com uma menina, meus pais não tinham ido embora ainda estavam na cidade. E aí eu falei assim, ontem eu fui sair e jantei com meus pais. Aí ela falou, que legal, onde vocês jantaram? Gente, eu não estava preparada para ela perguntar isso. Porque a gente tinha jantado numa hamburgueria, né? Tipo o Mac lá dos Estados Unidos era a Wendy's. Só que, pra gente, né, eu acho pelo menos muito legal ir para uma hamburgueria. Mas para os americanos, o Mac e o Wendy's é tipo pastel na feira, entendeu? Então era uma coisa bem simples, assim. E aí eu fiquei, e ela era toda chique, assim, toda legal. E eu fiquei, meu Deus, eu vou ter que falar. Sabe que eu não lembro? Não lembro o nome do lugar. Aí fui pro quarto, a conversa vem, e fui embora. Gente, eu sabia que eu estava muito errada, que isso é uma falha de caráter. E que se eu deixasse isso passar, o que mais que eu ia deixar passar depois? E aí o Espírito Santo já estava me irritando, no bom sentido, pegando meu pé sobre isso. E eu, ai meu Deus, mas eu nem conheço ela direito, eu vou ver ela por mais 4 anos, e não sei o quê. E eu ficava com aquilo. Mas eu lembrava de como, quando eu oro e falo para o Senhor Jesus, você tem minha vida, eu te amo, mas eu amo Ele mais do que o meu bom nome, eu amo Ele mais do que as minhas vontades. Quando a gente diz que a gente ama Deus mais, a gente ama Ele de verdade mais. E aí eu lembro que eu fui lá para ela, eu cheguei no quarto dela, bati na porta, e aí ela abriu, e tal. E eu falei, você lembra que ontem, não sei, alguns dias atrás, eu falei para você que a gente tinha comido no restaurante e tal, só que eu não lembrava o nome? E ela, sim. Aí eu falei, na verdade, eu fiquei com vergonha, porque foi na hamburgueria. E eu menti para você, desculpa. Eu não estava chorando lá, não sei porque eu estava chorando aqui. Mas aí eu só sei que ela
olhou pra mim e tipo, ai, tudo bem. Eu venho de uma família grande, eu entendo quando a gente tá apertada. Tipo... Aí eu falei, tudo bem e tal. Legal, obrigada, desculpa. Eu pedi perdão pra ela e pronto. Gente, eu lembro que eu saí de lá a pessoa mais feliz do mundo. Sabendo que eu tava escolhendo Deus. Isso é escolher Deus. Não é nada místico, mas é algo prático, sabe? Hoje, não hoje, literalmente, mas nos outros dias, quando eu tô com minha filha de 2 anos, que toda hora tá falando, eu tô naquela fase, perguntando tudo. E quando eu me estresso com ela e falo mais dura com ela, eu sei que o Espírito Santo tá me chamando para falar, filha, desculpa que a mamãe falou assim com você, não era para eu ter falado assim com você. Isso não é ser seguidor de Jesus. Imagina se todos nós crentes seguir a palavra de Deus e mudar nosso caráter, alinhar nosso caráter com a palavra de Deus. Que testemunho a gente vai ser para o mundo? Como eu falei, imagina você chegar no seu trabalho e alguém, ai, você é crente? Ah, então eu sei que você é confiável, que você não vai roubar aqui. Ai, você é crente? Então eu sei que você pode orar por mim. Ai, você é crente? Eu sei que você não vai gritar com as pessoas, então. Você é uma pessoa justa, correta. Gente, é contrário do Sansão, que foi um homem que tinha tanta força, tanto potencial. Mas hoje a gente não olha com olhos de admiração. A gente pode ver o coração do rei Davi totalmente diferente. Totalmente diferente. Em Salmo 51, diz assim, o Davi diz assim, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulsas da tua presença, nem tira de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então, ensina os teus caminhos para os transgressores. Então, eu ensinarei os teus caminhos para os transgressores, para que os pecadores se voltam para ti. Olha um coração totalmente diferente do Sansão. Um coração que sente a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Sansão nem sentiu que o Espírito Santo tinha deixado ele. Mas o Davi, antes mesmo do Espírito Santo sair dele, ele fala, não tira o Santo Espírito de mim. Porque, como eu falei, a graça de Deus é grande. E às vezes a gente vai pisando na bola, e fica ignorando, colocando nossas vontades antes, nosso status antes da vontade de Deus. Mas uma hora a conta vai chegar. O nosso testemunho diante dos nossos filhos, das pessoas que a gente trabalha, pode custar muito caro. Então, não é brincadeira, não é uma... Eu sei que essa palavra, né? Eu estava falando com meu marido, eu não sei se eu quero trazer essa palavra, que eu quero trazer uma palavra de ânimo. Mas eu creio que essa é uma palavra de ânimo. Porque a gente vai ser diferente do que o Sansão. A gente vai ser um povo realmente comprometido com a palavra de Deus, obediente. A gente vai levar a sério o nosso caráter. A gente vai andar em integridade e o mundo vai ser impactado como nunca antes. Amém? Se todos nós realmente alinhar, Deus me perdoa, hoje eu quero ser um seguidor de caráter. Se eu falar sim, eu falei sim. Se eu falar não pro mundo, eu falei não. E toda vez que eu voltar atrás, eu vou voltar atrás de novo e pedir perdão. Amém? E a gente vai causar realmente um estrago para o inimigo. E a gente vai trazer luz para as trevas quando a gente escolher andar com integridade. Podemos ficar em pé. Eu creio que Deus, como eu falei, Ele quer trazer essa palavra de ânimo sobre nossa vida. Né? Essa história está na Bíblia por um motivo, não é só para a gente olhar e pensar, o Sansão, que eu nem resumi, não sei se todo mundo já conhece essa história, mas no final os filisteus pegam eles cegam o Sansão e ele vira um escravo. E ele, como escravo, depois ele se arrepende, ele fica moendo trigo como um jumento. E nessa humilhação ele se arrepende, ele se arrepende, mas... E pede para Deus usar a vida dele ainda uma vez. E Deus usa a vida dele quando ele vai para um grande coliseu, cheio de gente,
das pessoas mais importantes que mais oprimia o povo dele, que mais escravizava o povo dele. E lá, cego, eles colocam ele diante de 2 pileiras e Deus, o Espírito Santo vem sobre ele de novo e dá força sobrenatural para ele de novo. E com as 2 mãos ele arrebenta aquele ginásio e todo mundo, as pessoas que estavam oprimindo o povo dele, morreu naquele dia com ele. Deus ainda usou a vida dele, mas como ele poderia ter usado muito mais, né? Como ele poderia ter usado muito mais? E eu creio que Deus está aqui realmente querendo chamar a gente para fora disso, para dizer: Deus, eu quero ser pessoa de integridade, porque eu quero que o Senhor me usa. Eu não quero não perceber quando o seu Espírito Santo não está mais sobre mim, quando está tarde demais. A própria Bíblia fala aqui que se a gente não andar com integridade, a gente não vai escapar do juízo de Deus. Isso está falando para os crentes, gente, para as pessoas que já entregaram a vida para Jesus. Não é brincadeira. O temor de Deus é algo real. É algo sério. Se a gente levar a sério essa mensagem, eu creio que todas as nossas gerações vão seguir o Senhor Jesus. Que as nossas famílias, as famílias distantes vão seguir o Senhor Jesus. Isso vai acontecer quando a gente se rende ao Senhor com humildade e com temor a Ele e falar: não tire de mim o seu Santo Espírito. Amém. Qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que sai dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que o dia com a glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e a voz que sai dela um dia me atraiu, e o meu coração. E o dia com a glória, o dia com a glória vale mais que 1000. Eu poderia estar, mas tua glória me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não ver, mas tua glória, a tua glória. É que a sarça, diga, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz, e o meu coração queimou até que descobriu que o dia com a glória vale mais. É que a sarça pegou fogo e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou que o dia com a glória vale mais que 1000. Vale mais tua presença. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me vejo. Atraídos fomos, atraídos. Não me vejo.
pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração, que um dia conta a glória. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. No meu coração, que um dia conta a glória. Um dia conta a glória vale mais de mim. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que o dia conta a glória. Diga, é que a sarça e a voz. Que um dia conta agora. Um dia conta agora. Um dia conta agora. Vale mais que mil. Vale mais que mil. Atraído, libere disso. Atraídos pela, não me vejo sem a. Atraídos pela presença, não me vejo sem a. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela, pouca agora vale mais de mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha de graça. Diga, pois o amor, vamos lá. Pois o amor não se compra. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O
tarde em ir. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor? Pois o amor não se compra, nem se merece o amor. De graça o recebe, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre de mim. O meu amado é entre milhares de milhares. Digo meu amado é. O mais belo entre milhares de milhares. Isso, vamos ser um pouco mais intencional, vamos lá. Isso, vamos lá. Vamos construir um lugar de adoração. Isso, vamos lá, diga. Isso, vamos lá, um pouco mais. Isso, vamos. O meu amado é o mais. O meu amado é milhares de milhares. Mais belo, mais belo, mais bonito, mais desejado. Isso, nós declaramos que o Senhor é o mais belo. Nós declaramos a tua santidade, a tua beleza. Nós declaramos que só tu és santo, santo. Santo, Santo, declare palavras nesse momento, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hoje é uma quinta profética, meu irmão. Se eu fosse você, eu fechava os olhos, começava a adorar. Vamos lá. Não é um lugar desconhecido, você já conhece esse lugar. Era Bacalabaraxúria. Você já conhece esse lugar.
Você já conhece isso? Aleluia! 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 O meu amado é o mais. Milhares de milhares. O meu amado. De milhares. Nós construímos um lugar de adoração. Seja exaltado, seja exaltado. Seja exaltado, seja exaltado. O Senhor é o motivo, o Senhor é o motivo de estarmos aqui. Seu amor é como de um pai de um irmão, como as garras de um leão, assim correm o outro violentamente. Persegues e me abraça, envolve e quem tu és, o teu amor de um pai como as garras de um leão, assim correm o outro violentamente. Persegues e me abraça, teu amor é como de um pai de um irmão, com as garras de um leão, assim correm o outro violentamente. Persegues e me abraça, teu amor é como de um pai de um irmão, com as garras de um leão, assim correm o outro violentamente. Persegues e me abraça, envolve em quem tu és. Então vê como prometeste. Então vem. Isso, uma vez mais. Então vem. Derrama o teu espírito. Isso, uma vez mais. Então vem. Em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e
E a voz que sai dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que o dia com a glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo. E a voz que sai dela um dia me atraiu. E o meu coração. E o dia com a glória, o dia